Bolsonaro convocou manifestação para pedir anistia antes do julgamento. Eu já posso falar que deu errado. Essa foi a última tentativa dele em Copacabana, outros lugares, São Paulo, Brasília, Recife. E o cara tá mais fraco que um gato. A assessoria da Michelle avisou que ela não vai participar, cancelou a presença por um procedimento estético. Eu acho que, se eu não estiver enganado, ela botou silicone. Bom, foi a notícia que eu vi. E agora a Globo encontrou alguns deputados do PL e fez uma pergunta simples. O que está acontecendo? Disseram que há um temor de esvaziamento em Copacabana por 3 fatores, tá? Espaço amplo, vai parecer que não está cheio, calor no Rio de Janeiro e os últimos atos cada vez mais esvaziados. Também cancelaram a presença Ronaldo Caiado, Pablo Marçal e Ratinho Júnior, tudo em cima da hora, nem se sabe se o Nicolas vai também. E o bicho tá num desespero que ele foi correndo pro Flow, fazer uma aparição ao vivo no YouTube, tentar chamar alguém pras ruas, conseguiu 80 mil assistindo, 80, 100 mil, é metade do que o Danilo Gentili conseguiu nesse podcast, cara. E olha, pelo menos ele teve um lapso de lucidez e falou uma verdade. Excepcionais. Os que eu botei lá na dito palacianos, pelo amor de Deus, tá certo? Ali o ego subia a cabeça, alguns não me encararam porque era capitão, outros achavam que eu era burro. Quem viu o programa sabe que depois ele contou uma mentira atrás da outra. Falar a verdade é um lapso que vai acontecer a cada 10 anos. Depois de uma década ele solta outra verdade, é o mesmo ciclo aí do um deputado, o tempo que ele leva para pegar o carro e tirar a vida de um pai de família, né? Pessoal, isso aqui não dá. Isso aqui é mentira até demais. Inclusive, os botafoguenses são campeões, mas agradeço a mim, que nós criamos em 21 o SAF, Sociedade Anônima Futebol. O futebol é empresa. Iniciativa tua. É de gente minha, sim, não é isso minha. Que eu quero dizer. O PL da SAF foi apresentado, o projeto de lei. Ele começou em 2016 pelo Rodrigo Pacheco, oficializado em 2019. Tá aí toda a prova para quem quiser. Sequer o Bolsonaro atuou com algum membro ali na relatoria, tentando ajudar, nada. A única coisa que ele fez foi vetar alguns trechos que davam transparência a essas organizações financeiras. Depois ele falou que criou o Pix. Isso é uma coisa que ninguém mais devia acreditar. Isso aqui já devia estar na cabeça de todo mundo, que ele não tem nada a ver com essa história e continua mentindo, cara. Uma simples busca. Quem é o presidente que criou o Pix? E o Google vai responder na hora. Uso político. 2022, Bolsonaro afirmou falsamente que teria sido responsável pela criação. Na verdade, o conceito, o Pix, foi projetado em 2016 e foi definido em 2018, ainda durante a gestão de Michel Temer. Se é a resposta do Wikipedia, qualquer outra matéria vai dar isso aí também. O Valor Econômico está concordando, o UOL está concordando, Tech Tudo, o Estadão e até checagem depois. Eu nem preciso ficar te convencendo. Vê só um trechinho disso aqui. O presidente vai pegar a lei de dentro. O teto de gastos foi proposto pelo ex-presidente Michel Temer em 2016 e passou a valer em 2017, depois de aprovado pelo Congresso. Quando é que eu atingi a China? Quando é que eu ataquei o regime chinês? Chamou a vacina deles de vacina. Não, quem falou vacina não fui eu. Não fui eu. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, né? Levando-se em conta o mundo todo, o Brasil é um país que menos sofreu com a pandemia. O Brasil é o país que teve a maior redução da expectativa de vida do planeta. O motivo, as mortes causadas pela Covid-19. Se você estiver planejando perder o seu fim de semana para defender político investigado com medo de ir pra cadeia porque sabe que fez cagada, lembra disso aqui, ó, não é para levar nenhum cartaz falando do Xandão, tá? Está proibido, nem pedindo impeachment do Lula. Ele já deixou avisar. É pra você perder o seu fim de semana e pedir só anistia. Não superar isso, senão vai dar mais problemas pro cara. Só uma observação, essa capa que ele usou no Flow, cara, na entrevista dele. Olha isso, meu, vão me envenenar na cadeia. Existe alguém mais vitimista que esse cara? Onde tá rolando manifestação de verdade é na Argentina, e lá a coisa tá feia, meu. O povo foi pra rua mesmo. Tem um rumor de delação aí contra o Milei. Parece que ele vai ser entregue por um empresário que tava participando daquele negócio da criptomoeda. E a Argentina tá em crise. A economia tá lascada. Olha, o PIB caiu 2%, enquanto o nosso subiu 3,4%. O peso continua se desvalorizando, a inflação continua alta, não tem dinheiro corrente. Trump meteu uma taxa de 25% em aço e alumínio. A maior parte da exportação, quase 70% da Argentina, é para os Estados Unidos. E é uma indústria importante para eles. E a solução do Milei frente a tudo isso? Cortar a aposentadoria dos idosos. É ir lá e cortar o dinheiro de quem mais está precisando, e trabalhou a vida inteira para isso. Então começou o caos, cara. Se eu não me engano, isso aconteceu em Buenos Aires, tá?
Esse é um dos vídeos mais compartilhados agora, pelo menos na Argentina é um dos vídeos mais compartilhados. Yo defiendo a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no lo voy a defender? Si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. ¿Me entendés? ¿Por qué no lo haces, Diego? Porque el estúpido me dice que yo no grito por los jubilados. Pero ¿cómo no me voy a enojar, viejo? Pero a muerte estoy con los jubilados, ¿me entendés? Porque lo que le hacen es una vergüenza. Parece que o governo da Argentina quer jogar gasolina nessa situação. Só não vai jogar porque está em falta. Sofreu um desabastecimento, o Lula teve que ajudar, dobrou a exportação da Petrobras, socorreu os hermanos. Imagina se o Lula decide cortar agora, cara. Vai lá e corta para ter um colapso no meio de tudo isso. Não vai acontecer, nem pode, nem é o certo. Só que parece que querem jogar gasolina nisso tudo. Olha o que disse a ministra de Segurança do Milei. Pues, nosotros vamos a pedirle formalmente a todos los clubes cuyas hinchadas participaron, les vamos a pedir una declaración de repudio y que expulsen a todos los asociados a esos clubes que participaron de la marcha. Una expulsión inmediata del club a todos los que participaram de la marcha. As manifestações cresceram muito por adesão das torcidas organizadas. Os times tradicionais da Argentina, Boca Juniors, River Plate, isso começou a dar certo. Ela foi lá e mandou a expulsão, exigiu a expulsão de toda essa galera e também estão prendendo quem tiver passagens. Então você vai se manifestar, você tem uma passagem, pagou sua pena 10 anos atrás, não tem problema. Se estiver se manifestando contra o governo, vai para a cadeia e já tem uma galera sendo presa. Esse vídeo devia ser divulgado, tá? Esse é o que devia estar rodando na Argentina. Começou agora. Cara, uma senhora de 87 anos foi se manifestar que vai perder a aposentadoria, corre o risco. Isso é muito grave, cara. Quem construiu a Argentina são os aposentados. O que existe lá hoje é graças a eles, que trabalharam a vida toda e agora estão recebendo de forma muito mais que justa para ter um sustento, uma dignidade. Não, o Milei vai lá e corta. E se a pessoa se manifestar... YouTube, isso aqui é jornalismo, YouTube, isso aqui é conteúdo jornalístico, tá? Não derruba o meu vídeo. Esse caso começou a rodar, escandalizou um pouco o governo, que foi lá e deu uma resposta. Disse que é uma vândala que caiu sozinha. Vamos falar de coisa boa. A PGR recebeu a última explicação que Bolsonaro podia dar, a defesa dele, e não achou nada convincente. Mandou pro STF, que aceitou, marcou o julgamento pro dia 25. Cara, na denúncia, a defesa sequer respondeu alguns pontos. Ali tinha trechos em branco. Foi assim que descreveu o Gonê e o pessoal da Procuradoria, que também avaliou. Não é só um que faz esse trabalho, não, para alguém que vai falar que é perseguição. Tem todo um corpo que trabalha em cima disso. E sobre a remota possibilidade de uma anistia, olha só o que a Natuza ficou sabendo. Embora o projeto da anistia esteja ganhando tração, eu conversei com fontes muito, mas muito bem posicionadas, que me disseram o seguinte: Hugo Mota não vai pautar a anistia. E por uma razão que alguém aqui já mencionou, acho que foi você. Davi Alcolumbre já disse neca de pitibiriba, não vai rolar. Ele não quer comprar sozinho. Hugo Mota jamais compraria uma briga que seria encarada como afronta ao Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, Bolsonaro não foi nem julgado, nem réu é ainda. E uma decisão que já foi tomada pela Suprema Corte, sem a certeza de que isso passaria no Senado Federal. De qualquer maneira, Hugo Mota já deixou bastante claro a quem interessar pudesse. Não vou fazer isso porque no momento em que eu fizer isso, eu transformo a pauta do Congresso na pauta da anistia.